Boa noite, boa tarde ou boa noite? Boa noite, né? Boa noite. Aqui ainda tá meio claro, meio escuro, mas é boa noite. Boa noite, Divino, boa noite aí todo mundo presente. Tudo bem com vocês? Muito boa noite, professor. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal do grupo que a gente está socializando lá, um pessoal ainda meio tímido, mas acho que até o final desse evento aí a gente já vai estar aí estreitando os nossos laços de amizade. Professor, antes mesmo da gente iniciar, pessoal, quero agradecer imensamente a prestatividade, né, e a sua atenção. O professor Fernando ele tinha se disponibilizado para vir aqui para Goiânia, estava todo mundo muito ansioso, todo mundo contando os minutos para conhecer essa peça e essa pessoa maravilhosa que é o professor Fernando Silveira, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas amanhã tenho certeza que terei esse prazer. Professor, muito grato, né, por você ter se disponibilizado. Pessoal, a gente pede desculpas, né, para quem tinha se programado. O pessoal ficou extremamente triste de não termos o evento presencial, mas foi como ele mesmo mencionou, isso não vai ser, não, nós não vamos perder a beleza desse evento só por não estarmos todos presentes aqui. Ele consegue trazer todo mundo para muito pertinho com esse sorrisão dele aí e transmitir quase idêntico ao presencial. E a todos vocês que estão participando conosco, né, quero agradecer a disponibilidade de reservarem aí um tempinho para afiar a ferramenta e trazer um pouco mais, né, de conhecimento para a vida de vocês. O professor Fernando Silveira é nosso coordenador das nossas especializações, de algumas delas, e inclusive é o coordenador de uma especialização que eu ando gostando bastante, que eu ando vivenciando ela rotineiramente e cotidianamente, que é a nossa pós-graduação de ABA, né, transtorno do espectro autista, que ele montou e estruturou a grade dessa especialização com muito carinho. E por que que eu estou falando isso? Porque ela é a patrocinadora desse evento, né? Essa especialização, ela foi quem cultivou a estrutura desse evento. Então, professor, quero te agradecer por se disponibilizar a tirar aí um tempo para trazer todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado para estar ministrando para a gente. Quero agradecer a Juliana, né, que está aí com a gente também, que se disponibilizou a correr atrás de tudo isso para estruturar e conseguir organizar esse evento. E a Jordiane também, que está aí juntamente com a Vivi, né, acompanhando a gente nesse evento. Obrigado, Jô. Giorgiane por estar nos acompanhando, então ela vai fazer essa mediação de aceitar o pessoal e tudo mais. Então, gente, aproveitem ao máximo. Só um detalhe que eu já vou aproveitar antes do professor iniciar, e olha que eu falo muito, então vou tentar me policiar aqui. Nós estamos fazendo essa ação, né, desse bate-papo, eu não vou nem falar palestra, porque é um bate-papo, que espero que vocês compartilhem e tragam ideias, tragam perguntas no momento do evento exatamente para que a gente tenha esse bate-papo e essa troca de informações. Mas quem estiver participando, né, quem se inscreveu no nosso evento de hoje, nós teremos a nossa pós-graduação de transtorno do espectro autista, né, e deficiência intelectual, no qual o nosso coordenador é o professor Fernando Silveira, que vai inaugurar dia 17 do 11. E para quem está inscrito no evento, terá acesso a um desconto diferenciado, tá? Então, tá lá no grupo que a gente montou. Eu também estou totalmente disponível. Eu mandei mensagem para todo mundo várias vezes. Então, quem está aqui, eu tenho certeza que recebeu pelo menos 3 mensagens minhas. Peço até perdão por esse incômodo, mas era exatamente para trazer vocês para cá, porque o tal do brasileiro, se a gente não fica cutucando, eles não aparecem por aqui. Então, eu passei por lá. Então, se vocês tiverem interesse, tiverem dúvida para saber um pouco mais de como é que é esse desconto, deixa eu entender um pouco mais sobre a especialização. Vai ser um prazer imenso, tá? Tirar todas as dúvidas de vocês e trazer vocês aí para quem sabe ser um especialista em transtorno do espectro autista, né? E trabalhar aí dentro dessa área que cada vez mais ela vem crescendo no Brasil. Professor, novamente, muito obrigado e passo a bola agora para você. Vocês são muito queridos, eu agradeço demais. Vivi, você tá aí, Vivi, que belezinha. A Vivi, a Ju, Divina, a Jordane pelo apoio. E claro, pessoal, agradecer vocês pela presença, deixar uma quinta-feira aí os afazeres de vocês para bater um papo, realmente é algo muito importante para mim e tenho certeza que para o IPOG também, né? A gente fala bate-papo porque, poxa, a gente está falando de educação inclusiva.
Se a gente abrir dizendo que estamos aqui numa palestra, a gente parte do pressuposto que a educação ela é vertical, né? E dentro da análise do comportamento é justamente o contrário, né? A gente trabalha sempre dentro de um ponto de vista horizontal, onde a gente tem uma única e exclusiva função, né? Que é ensinar. A gente tem que ter certeza de que o aprendizado de fato chegou para o indivíduo, e isso é ensinar, né? Para que o indivíduo possa reproduzir esse conhecimento na sua vida diária, na sua vida prática, e aí realmente a gente tem certeza que fomos um bom ensinante, né? Um bom ensinante. Bom, o Edilamar está com a mãozinha levantada, eu não sei se seria alguma dúvida. Em relação à dúvida, se vocês quiserem, ao longo do nosso bate-papo, a gente pode ir conversando também, embora a gente tenha aí a Jordane, que vai anotar para mim todas as perguntas, caso tenha alguma dúvida, tanto em relação ao que está sendo dito, quanto em relação ao curso também, a gente tem aí todo o tempo hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, ok? Bom, pessoal, eu preparei para vocês um material. Deixa eu compartilhar aqui com todos. Esse material vai me ajudar a nortear um pouquinho a minha fala com vocês. Embora esse assunto seja um assunto que eu gosto muito, eu trabalho com isso há 20 anos. E eu sou uma pessoa empolgada. Então, eu começo a falar de educação inclusiva, começo a falar de análise do comportamento, começo a falar sobre aba. A coisa vai tomando dentro de mim uma dimensão que quando vê eu estou empolgando aqui. Então, se eu estiver viajando muito, tá? Vocês, professor, por favor, volta, né? Porque realmente é muito apaixonante tudo isso daqui, né? E muito mais que apaixonante, é de uma extrema importância, né? Porque a gente está falando de pessoas e a gente está falando de pessoas neurodivergentes. Pessoas que muitas vezes precisamos sim adequar a nossa sociedade, adequar principalmente o nosso pensamento, as nossas políticas em função dessas pessoas, né? Então, hoje nós vamos falar bastante sobre isso, sobre essa educação inclusiva, vamos falar sobre barreiras atitudinais, o que será isso? Embora seja uma legislação prevista dentro da lei brasileira da inclusão, muitos profissionais ainda não sabem o que se trata o assunto das barreiras atitudinais e onde que a análise do comportamento entra dentro disso tudo. Então, vamos tentar linkar tudo isso daqui, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância, não para mim, para o IPOG, mas principalmente para vocês e principalmente mesmo para a pessoa que está ali no finalzinho da ponta, que é o nosso paciente, né? Que é o nosso aluno, que é o nosso cliente. Então, sejam muito bem-vindos. Eu aproveitei aí a imagem da Lúria, que é uma das bonequinhas do meu material. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu sou o professor Fernando. Como eu já disse, eu trabalho com educação inclusiva há mais de 20 anos. Trabalhei em APAE 15 anos da minha vida. Então, eu acredito que eu tenho bastante prática também em relação ao que é vivenciado, tanto dentro da educação especial, quanto dentro das práticas de educação inclusiva. A gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe dos nossos avanços, mas a gente também sabe dos nossos desafios, né, enquanto profissionais da educação, da saúde, dentro dessas políticas, né, tanto da saúde quanto da educação, né? Então, assim como muitos aí, eu me formei em psicologia, logo eu fui buscar minha formação em neuropsicologia, onde eu atuo com reabilitação, né? E me encontrei dentro da análise do comportamento já desde os primeiros anos da faculdade. Depois eu fui buscando a minha formação. Fiz o meu mestrado, onde eu trabalhei com pessoas com deficiência, o meu doutorado, e atualmente também trabalho como autor da editora Vetora, onde eu tenho prazer e assim o maior carinho de dizer que eu sou o primeiro autor de um material para pessoas com deficiência publicado no Brasil por uma grande editora, né? Nós temos inúmeros materiais aí dentro da literatura internacional, mas no Brasil, o Turma da Lúria, o Guia Prático de Intervenção Infantil, é um material exclusivo e feito, pensado. Uma vez eu estava num congresso da Vetor, né, e uma super amiga de Porto Alegre me disse assim, Fê,
quando a gente vê e passa as páginas do Manual do Lúria, a impressão que dá é que é a manualização da sua vida. E eu acho isso tão lindo, né? Porque realmente, hoje, o Lúria, ele configura justamente o assunto que nós vamos abordar aqui. É, o todo o preparo técnico do profissional que vai trabalhar com essas pessoas, de modo a romper essas barreiras atitudinais que a gente vai ver, né, que muitas vezes esbarram sim no despreparo do profissional que atua junto com essas pessoas. Barreiras têm a ver, sim, com questões de arquitetura, tem a ver com questões de melhoria e adaptação de materiais, mas a gente também tem que entender que o despreparo profissional hoje é uma barreira atitudinal. Inclusive, eu trago aqui muitas pesquisas brasileiras para vocês que fomentam essa discussão a respeito de profissionais que relataram essas dificuldades, que são vistas, né, no seu cotidiano, e o quanto que o fato de não lidar, de não saber lidar com essas pessoas, acaba sendo de fato um problema na vida profissional e, consequentemente, impactua diretamente na vida dessas pessoas. E, como o Divino disse, atualmente aí, né, atualmente não, há uns anos, eu sou coordenador das especializações em neuropsicologia, a análise do comportamento aplicada ao TEA e ao transtorno de desenvolvimento intelectual e também da neuropsicopedagogia, né? Então, falar de saúde e educação é um campo de atuação que eu gosto bastante e sempre foi a minha inclinação profissional. Não tem como falar de barreiras atitudinais sem contextualização, né? A gente precisa entender que hoje nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e ela teve o seu início, o seu start lá em 2000, aonde foi apresentado pela primeira vez o texto a respeito dessa lei, que teve como fundamentação os princípios tidos na ONU, né, a respeito da pessoa com deficiência, e isso foi se aprimorando no Brasil. Aqui eu trago para vocês uma linha, né, bem cronológica em relação ao desenvolvimento dessa teoria, mas foi em 2015 que realmente houve a aprovação pelo Senado dessa lei, né? Na época, a nossa presidente, houve a sanção dessa lei, aonde foi instituído que, de fato, hoje a pessoa com deficiência, ela deve ser incluída dentro de qualquer, não só estrutura de ensino, né? Mas dentre a nossa sociedade de um modo geral, e aonde surgem aqui os conceitos que a gente vê de barreiras, né? Quando a gente pega a LBI, a gente vai ver que fala ali a respeito dos direitos, né, dessa pessoa, mas dá uma ênfase em relação à questão das barreiras. Então, a gente tem duas grandes ênfases aqui. Primeiro, que a LBI trata, né, a pessoa que, até então, não sei se vocês são velhos, mas a gente falava pessoas com necessidades especiais. Hoje não existe nada disso, né? Hoje é a pessoa com deficiência, né? Ou seja, qualquer pessoa que se encontre, por exemplo, dentro do espectro autista, que tem alguma deficiência física, que tem alguma questão associadas ao desenvolvimento de um modo geral, né? Enfim, hoje a gente se retrata, a gente se reporta a essas pessoas como pessoas com deficiência, ou seja, indivíduos que têm impedimentos ao longo, seja de uma natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, né? E o que seriam essas barreiras, que são consideradas hoje barreiras atitudinais? Barreira se refere a tudo e qualquer obstáculo que impede essa pessoa de exercer a sua cidadania, o seu direito de usufruir de todos os benefícios da sociedade, né? Sejam urbanísticos, de comunicação, barreiras técnicas, barreiras intelectuais, barreiras de aprendizagem, barreiras que possam promover qualquer tipo de constrangimento, né? Tudo isso hoje compõe o que nós chamamos de barreiras. E hoje, uma das coisas que nós, profissionais, tanto da saúde e da educação, tentamos combater o máximo possível é justamente a minimalização o máximo possível dessas barreiras, ou seja, de qualquer tipo de empecilho ali dentro desse processo de aprendizagem do indivíduo que apresenta uma deficiência, ou seja, uma pessoa com deficiência. Então, as barreiras atitudinais, de acordo com a LBI, né, ela é definida como atitudes, comportamentos que atrapalham a participação de uma pessoa com deficiência dentro da sociedade. E quando a gente fala de atitude e comportamentos, a gente está falando do outro,
né? Esse outro que está aqui, de um professor, de um diretor, de uma professora de apoio, de uma equipe técnica, dos próprios colegas, né? Qualquer tipo de vivência opositora a esse exercício da cidadania, hoje se configura dentro do que a gente chama de barreiras atitudinais. E isso, como é previsto em lei, a gente sabe que isso pode trazer impactos realmente bastante importantes na vida do sujeito, que traz qualquer tipo de constrangimento para uma pessoa com deficiência. E hoje, quando a gente fala de barreiras, né, a LBI, ela fala de igualdade. Mas a palavra igualdade, eu peço licença aqui para a gente dar uma ampliada, né? Porque quando eu li, né, essa LBI a primeira vez, eu falei, tá, igualdade a gente está pensando em igual, né? Igualdade a gente está falando que cada indivíduo deve obter os mesmos recursos e oportunidades que os demais. Mas quando a gente está falando de pessoa com deficiência, eu sempre falo para os meus alunos, se vocês pensam que o indivíduo ele é único, quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, ele é exclusivamente único. Porque cada um tem as suas barreiras comportamentais, cada um tem as suas barreiras cognitivas, cada um tem as suas barreiras contextuais, cada um tem o seu histórico de vida, cada um tem a sua forma de interagir com os estímulos, cada um tem o seu ambiente. Mesmo três filhos com deficiência dentro de uma mesma família, cada um terá as suas barreiras muito bem definidas quando a gente pensa em questões de comportamento, por exemplo. E quando eu falo comportamento, eu não estou falando de somente bom ou mal. Eu estou falando, por exemplo, de comportamento de aprendizagem. Comportamento leitor, comportamento de escrita, comportamento de cópia, comportamento de aprendizagem de estímulos dentro da sua essência mais pedagógica, né? Que é o preparo desse indivíduo para o exercício da vida, né? Então, eu trago aqui um pouquinho dessa discussão em relação a o que de fato seria necessário um plano igualitário, mas ao mesmo tempo, em que medida a gente não deveria pensar, né, essas barreiras atitudinais dentro de um princípio que a gente chama de equidade. Essa equidade significa que cada indivíduo, na verdade, mesmo tratado como igual, isso daí está tudo bem, para mim já está muito mais que resolvido. Mas o que eu posso fazer de fato para que aquele indivíduo aprenda, ou seja, que ele exerça toda a potencialidade possível dentro daquilo que ele tem como aparato cognitivo, social e comportamental. Aí aqui, né, eu trago para vocês uma figurinha que é uma figura bastante, né, visual para a gente entender. De um lado, a gente tem aqui a igualdade, é como se eu colocasse caixa para todo mundo. Veja, todo mundo tem acesso à caixa. Seria um princípio de igualdade. Mas em que medida todos estão vendo o campo de futebol? A partir do momento que você adapta caixas para uma pessoa específica, que você tira, por exemplo, de um para melhorar o outro, porque você sabe que outra caixa daria muito mais acesso aos estímulos necessários, a gente não está aplicando aqui um princípio de igualdade. A gente está aplicando um princípio que a gente vê na literatura de equidade. É você olhar a pessoa diferente com um olhar idiosincrático, né? E a gente vai ver por que que a gente está falando disso, né? Porque é justamente aqui que entra a importância de se entender a história desse sujeito, de se entender a relação que esse sujeito teve com os estímulos escolares, os acessos, por exemplo, que esse indivíduo tem ao seu modelo de aprendizagem, né? E hoje a gente vai entender daqui a pouco que a análise do comportamento se apropria demais desse princípio de equidade, numa tentativa de reduzir o máximo possível essas barreiras que impeçam, por exemplo, esse indivíduo aqui de camisa roxa de aprender, ou simplesmente de ter acesso aos estímulos que são necessários para o seu processo de aprendizagem. Então, hoje, né, quando a gente fala de barreiras atitudinais, eu fiz uma pesquisa em relação ao Brasil, né? O que que hoje, por exemplo, se fala como sendo as grandes dificuldades vivenciadas
por essas pessoas com deficiência ou por outras pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. E a gente percebe que tem alguns estudos. Por exemplo, esse estudo aqui, né, ele foi defendido o seguinte, eles trabalharam com professoras de um ensino fundamental e em relação a quais as dificuldades vivenciadas por essas professoras dentro do contexto de sala de aula. E o que que elas entenderam, né? Dentre todos os... foi feita uma análise do discurso, né? E os resultados apontaram que dentre as maiores dificuldades se destacam cinco. Por exemplo, sendo elas o conflito, crítica a esse modelo de igualdade e inclusão, insegurança em relação ao trabalho e ao exercício profissional dentro do contexto escolar, foram apontadas também limitações financeiras e conceituais que limitam o trabalho do professor, né, dentro de sala de aula, mas principalmente foi apontado também o desconhecimento do profissional que atua junto a essas pessoas com deficiência em relação, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, ao transtorno de desenvolvimento intelectual, às encefalopatias congênitas não progressivas, que a gente conhece hoje como pessoas com paralisia cerebral ou PCs, né, para quem é da área aí, enfim, né, a gente poderia entrar não só no campo das deficiências, mas até abraçar a questão da dislexia, do TDAH, de como se lidar com essas pessoas, né? Quais as estratégias que hoje se fazem presentes na literatura, quais os recursos que eu, enquanto profissional, posso aplicar para trazer de fato aprendizagem para o meu indivíduo. E esses estudos mostraram que essas dificuldades se fizeram presentes o tempo inteiro. Então, essas barreiras, elas nem sempre, elas são percebidas ou elas são intencionais. Né? A gente tem que entender que, pelo menos na minha prática, eu via muito isso, que a gente tem sim profissionais hoje com boa vontade, que são excelentes pessoas e que adquiriram conhecimentos muito pautados também na sua própria experiência, né? Então, a gente sabe que hoje ainda existe uma dicotomia na sociedade do que é normal, do que é anormal. Então, é como se eu soubesse lidar com aquele aluno neurotípico, aquele aluno que senta, aquele aluno que olha, aquele aluno que se atenta a tudo que é dado, aquele aluno que copia, que tem o seu processo de aprendizagem ali fluido, né? Dentro do que é esperado, por exemplo, para o desenvolvimento, aquele aluno que se alfabetiza, que escreve, que faz letra cursiva. A questão é, e quando não, né? E quando isso não acontece de uma forma tão natural? É aí que entram essas dificuldades, né? Essas cinco limitações que foram citadas pelos autores aí no slide anterior. E muitas vezes a gente é regido pelo que os autores trazem, né, como pano teórico de capacitismo. A gente parte do pressuposto de que ele é autista, então ele não tem, por exemplo, capacidade suficiente para se alfabetizar. Ele tem deficiência intelectual, então ele não tem muita questão de atividade de vida diária a ser desenvolvida dentro dos programas terapêuticos, né? Ou até frases capacitistas que geram preconceitos muito, entre aspas, né? Inocentizados pela nossa comunidade, né? E hoje a gente sabe que a LBI ela tem se tornado cada vez mais empoderada, né? Então hoje é quase que uma exigência legal de que todos os profissionais eles precisam se mostrar capacitados e comprovar de fato formação, por exemplo, em educação inclusiva quando assumem esse tipo de trabalho, né? Justamente tentando minimizar tudo isso que a gente está conversando aqui. Então a gente vai ver, né, que existem inúmeras descrições, né, nesse estudo que retratam tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Outra pesquisa foi feita também, né, por uma pesquisadora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que vai trazer justamente um estudo realizado com estudantes que tinham deficiências nas interações socioeducacionais com docentes e discentes na graduação e revelaram também manifestações por meio de falsos tratamentos igualitários em sala de aula.
ou seja, a ausência de recursos didáticos apropriados, que não garantem, de fato, o acesso desses indivíduos ao seu processo de aprendizagem, ao seu direito de aprendizagem. Então, para a gente começar, né, a pensar onde entra a análise do comportamento no meio disso tudo, a gente tem que pensar de forma igualitária, né? Mas no sentido de equidade. A gente tem que pensar que, tá, todo mundo é igual, ok, mas cada aluno tem o seu histórico. Cada um tem seu histórico. Cada um tem uma família, cada um teve acesso a um tipo de escola. Eu tenho alunos de escola pública, alunos de escola privada, eu tenho alunos mais dedicados, alunos menos dedicados, famílias que se disponibilizam mais nesse, né, que investem a sua, vamos dizer, o seu gás nesse processo de aprendizagem, famílias que não investem, né? Enfim, históricos diversos de aprendizagem. E eu tenho diferentes modos de aprender. Eu costumo dizer na minha aula que quando a gente fala em quebra de barreiras e quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, a gente precisa quebrar paradigma, né? A gente precisa inventar as nossas caixas para que todos tenham acesso à visão do jogo de futebol, como foi mostrado anteriormente. Porque por mais que tenhamos algo em comum aqui, né? Cada um aqui tem a sua melhor forma de aprender. E eu não estou falando só que um é mais visual, o outro é mais auditivo. Eu estou falando de uma série de possibilidades que cabe a mim, profissional, descobrir. Tanto que dentro da análise do comportamento tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente geralmente está olhando para aquela pessoa e a gente fica pensando assim: me mostre como você aprende que eu me organizo aqui para te ensinar, né? E isso é maravilhoso, porque isso faz com que tenhamos adaptações curriculares pautadas automaticamente na individualidade, mas sem desrespeitar o contexto. Então, a gente aplica o tempo todo a igualdade e a equidade de uma forma equilibrada, de modo que propiciemos, né, que possamos propiciar para o nosso sujeito o quê? Um plano de ensino individualizado, no caso, né, do ensino, da educação infantil, e planos de desenvolvimento individualizados no caso do ensino fundamental. O que seriam esse PEI, né, e o que seria esse Plano de Desenvolvimento Individual, ou PDI? Nada mais e nada menos do que a gente pensar como que esse sujeito aprende. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Quais os tipos de estratégias que eu vou utilizar? Tem pessoas que se beneficiam, por exemplo, da tecnologia, né? Hoje em dia tem tanto assunto que fala de tecnologia como sendo vilão. Eu falo, caramba, se esse povo soubesse o quanto que uma tecnologia bem empregada, ela pode auxiliar, né, no seu processo de aprendizagem. Eu tinha pessoal, por exemplo, né, eu tenho, né, ainda um nosso, a gente chama de aprendiz dentro da aba, né? Um aprendiz que ele é um deficiente visual bastante importante, tem uma deficiência intelectual também bastante importante, e ele é um TEA, né, que a gente chama, ele tem um transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Então, ele é uma pessoa bem comprometida, né, se a gente for pensar do ponto de vista cognitivo, quando comparado com crianças da mesma idade. Mas aí que entra o princípio da equidade. Ele não vai aprender, né? Pelo contrário, a tecnologia, por exemplo, foi algo extremamente aplicada para essa criança. Essa criança, pessoal, ela se alfabetizou, por exemplo, por meio do tablet, né? Algo que nós levamos para a sala de aula? Sim, nós levamos para a sala de aula, dentro de um plano de desenvolvimento individualizado, explorando toda a relação, por exemplo, que esse sujeito tinha com esses reforçadores tecnológicos. Por exemplo, para ele era extremamente importante intervalos de regulações entre uma atividade e outra. Então, a gente foi entendendo, né, por exemplo, quanto tempo que o Oscar ficava ali, né, preso às atividades, e dentro desse intervalo de tempo que ele conseguia, nós explorávamos o máximo possível desse potencial dele. Então, era uma oportunidade que nós tínhamos de ensinagem, né, onde a gente proporcionava para ele, por exemplo,
todo o repertório silábico, fonêmico, grafêmico, sem contar os pré-requisitos também, que são importantes para que o sujeito chegue nesse nível de manipulação toda aí. Fala, Divina, você está com a mãozinha levantada. Só aproveitando a fala, professor, acho que muito importante essa fala, né? Tem muita gente que pesquisa, né? Não, eu estou estudando, eu sei fazer a construção de um plano de ensino. Aí baixa um tutorial e quer levar esse plano de ensino para todo tipo de paciente. Tem as suas particularidades, cada paciente tem a sua particularidade em si. E o bom é que você fala muito, né? Individualizado. Você estrutura o seu plano de ensino de forma individualizada para cada um dos seus pacientes. E acho que é muito importante, porque às vezes não, eu tenho um tutorial aqui, eu sei fazer plano de ensino individualizado e quer seguir isso para todo tipo de paciente. Não, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua metodologia, e achei muito legal, só queria fazer esse compartilhamento. Isso que você está falando é tão importante porque isso a gente pode aplicar para os ensinos EAD, né? Os EADs, até certo ponto, ele é bom, mas por outro lado, não. Ainda mais quando a gente pensa que a EAD é uma forma que a gente tem, por exemplo, de partir do pressuposto que todo mundo vai aprender aquilo que está sendo oferecido de uma mesma maneira. E não. Por isso que, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui, mesmo que de maneira remota, é algo fantástico, porque a gente interage, o aluno tem as suas dúvidas, tem aluno que olha para mim em sala de aula e fala, professor, você pode repetir para mim aquilo que você falou, né? Eu, como bom ensinante, vou me atentando aos comportamentos dos ouvintes, de certa forma, para até me organizar em relação a, olha, esse aluno eu preciso me organizar de uma forma X, ao passo que para esse outro eu preciso me organizar de uma forma Y. E isso é fantástico, porque isso é diversidade, né? Onde cada um tem a sua maneira de aprender, com as suas limitações, os seus méritos, né? Mas todos nós temos as nossas fragilidades. E quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, a gente está falando muitas vezes de limitações bastante presentes, né? E que se nós não quebrarmos esse paradigma mesmo e não pensarmos numa estruturação de forma individualizada, a gente não vai conseguir. Vou dar um exemplo, né? Outro exemplo, dificuldades de matematização e uso de calculadora. Tem algumas escolas que ainda são resistentes ao uso de calculadora e me falam, olha, Fernando, mas, pô, a gente quer que ele aprenda multiplicação. Eu falo, caramba, você quer que ele aprenda multiplicação? Eu quero que ele aprenda a fazer um Pix para uma pessoa, que esse garoto não passe fome. Eu quero que ele saiba pagar as próprias contas, que ele seja capaz de pagar o mercado. Sabe, coisas que a gente pensa, e será que não vale a pena um plano de matematização muito mais voltado para o dia a dia desse sujeito? Eu não posso, por exemplo, ensinar matemática básica por meio do uso da calculadora, uma matemática que envolva questões financeiras associadas, por exemplo, ao Pix, né? O Pix, o uso do cartão de crédito, para mim hoje foi algo extremamente importante quando eu quero ensinar independência financeira para pessoa com deficiência. O manuseio do dinheiro, quem é da educação, né, inclusiva ou do ensino especial, sabe o quanto que a gente pena para ensinar uma pessoa, muitas vezes, que não tem noção numérica básica. E eu vou lá e quero ensinar para o sujeito contar dinheiro, né? Como que ele vai entender que uma nota de 100 vale muito mais do que, sei lá, 5 notas de 20? Então, realmente, o plano de ensino individualizado, ele nos leva a pensar a diferentes modos de ensinar e, principalmente, diferentes modos de entender esse sujeito e, consequentemente, ensiná-lo a aprender, né? Então, isso é, de fato, muito, muito, muito importante. E aí, quando a gente pensa em aba, a gente tem que pensar, né, que por que que a aba hoje se faz tão presente, né, no nosso contexto? Não é algo do nada, né? Hoje nós temos, por exemplo, alguns estudos, e esse é o mais importante deles, que em 2020 foi publicada uma meta-análise. Para quem não sabe o que que é meta-análise, é a análise das análises que traz como resultado a aba, dentre todas as abordagens comportamentais, né, destacando a aba como sendo uma das abordagens, ou a mais, né, importante, a área do conhecimento, que realmente ela se faz eficaz no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista. E justamente porque a aba, eu não sei se vocês já estão sentindo, muitas vezes a gente pensa, pô, a aba robotiza, a aba é terapia de mesinha.
Caramba, nada a ver. A aba é uma das abordagens mais humanizadoras que existem. A aba trabalha com o princípio da equidade. A aba não desconsidera o contexto do sujeito. A aba quebra paradigmas, né? A gente hoje tem uma escolarização no Brasil datada de 1900 e bolinha. Eu, sei lá, sou velho de guerra, né? Não sei quantos anos aí vocês têm, mas se a gente parar para pensar, mudou muito pouco, né, do que a gente tem por modelo de ensino no Brasil. A gente tem sala de aula, ainda tem muitos, né? Uma vez eu escutei um podcast de um cara que falava assim: caramba, como que o Brasil a gente lida com assuntos da educação muito com teor ainda associado ao modelo carcerário, né? Grade curricular, diretoria, sistema de ensino, né? Cara, análise do comportamento não foca, claro que a gente não ignora isso, porque como a gente trabalha com contexto, é importante que adaptemos os currículos para essa realidade. Mas a gente também não se prende a isso quando a gente precisa ensinar uma pessoa, né? Quando a gente precisa explorar aquele potencial comportamental que aquela pessoa tem, né? Então a aba, ela é uma, eu falo que de todas as abordagens, talvez ela seja a abordagem mais fenomenológica para quem é da área da psicologia, porque ela de fato considera o indivíduo na sua individualidade, né? A diferença é que a gente trata os assuntos dentro de uma perspectiva comportamental, né? E isso muitas vezes, e como ela é uma ciência baseada em evidências, ela tem uma linguagem mais técnica, ela tem uma linguagem pautada em evidência. Por isso que funciona, né? Quando aplicada de forma adequada, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre isso no final, uma crítica que eu faço em relação aos modelos de aba que o Brasil tristemente abrasileirou, mas que agora teremos a certificação ABA Brasil, aí proposta pela ABPMC, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que vem colocar um pouco de ordem, né, nessa casa brasileira aí. Eu acredito que muita gente vai ter que se virar nos 30 para conseguir essa certificação e, consequentemente, continuar o seu trabalho, né? Então, a gente vê que entre 28 estratégias de ensino e aprendizagem, 25 delas são baseadas em ABA, né? Baseada em análise do comportamento. Então, de fato, a gente tem aí praticamente mais de 90% de abordagens pautadas em aba, né? A aba, ela não é, embora ela seja, a gente vai ver, né? A aba é o movimento da análise do comportamento, né? Ela tem como objetivo trazer autonomia para o sujeito. E nada mais, hum, não tem coisa mais óbvia do que tudo isso ir ao encontro de quebras de barreiras atitudinais, né? Porque ela promove a autonomia, né? A gente é obcecado por autonomia e independência de vida diária. Independência de vida diária, generalização, qualidade de vida e autonomia do sujeito, né? Que se encontra dentro do espectro. Então, mais de 90%, né? E dentro dessa aba, né, existem diferentes, inúmeras possibilidades de atuação. Abas naturalísticas, DTT, PRT, né, equivalências de estímulos, a aba integrativa, né? Então, a gente tem aí um campo de possibilidades de atuação muito rico e que, infelizmente, a gente, né, não tem acesso, senão quando estamos dentro de uma formação em aba, né? Bom, aqui, já que a gente está falando em aba, a gente tem que pensar que aba e análise do comportamento são coisas diferentes, tá? Análise do comportamento é uma vertente comportamental da psicologia e, como toda vertente, ela tem o seu tripé. Ela tem o seu tripé conceitual, teórico, que é o behaviorismo radical. Ela tem o seu tripé, dentro do seu tripé, a pesquisa, que vem da pesquisa experimental, e ela tem o seu princípio prático, né? A aba é nada mais, nada menos do que a prática da análise do comportamento, como eu disse anteriormente, cujo objetivo é proporcionar para o sujeito autonomia, qualidade de vida, principalmente no que se refere à independência comportamental na sociedade, para que o indivíduo possa, de fato, desenvolver habilidades sociais, comunicação, né?
até certo ponto que ele seja alfabetizado, que ele tenha capacidade de leitura, que ele se entenda dentro de textos, que ele consiga identificar sinais da sociedade, né? Enfim, que a gente sabe, por exemplo, que dentro do espectro autista, esses sinais, eles são bastante, às vezes, confusos, né, para essas pessoas, porque a nossa linguagem humana, ela é complexa e ela é dotada de informações implícitas, né? Então, a gente tem como missão aí dentro da análise do comportamento o desenvolvimento de tudo isso. Uma coisa que é importante a gente dizer é que a aba, ela não é feita para autismo, tá? A aba não é para autismo, a aba é uma vertente comportamental que ela tem como objetivo o comportamento humano, tá? Ela tem como objetivo o comportamento humano. A questão é que um cara chamado Ivar Lovaas, né, ele, estudioso do comportamento que era, e fanático por, né, por esse assunto, até então não se falava TEA, né, falava autismo mesmo, ele começou a pesquisar em que medidas os princípios da análise do comportamento poderiam ser aplicados aos indivíduos com TEA. Uma vez que ele viu que tinha tantos resultados eficazes em outros contextos, por que não aplicar, né, esses princípios da aba, né, e é da aba, ok? Não é do aba, a aba não é método, pelo amor de Deus. Se a gente fala de individualidade, individualização, não tem como falar em método. Eu acho que isso que o Divino falou, não existe protocolos únicos, não existe. Cada sujeito tem a sua, né? Acho que cai naquilo que eu falei no início para vocês. Mas ele pensou, né? E se a gente estudar cada um dos nossos sujeitos, né, aqui no nosso grupo experimental, e nós propusermos aí intervenções baseadas nos princípios da análise do comportamento. Será que a gente vai obter resultados significativos? E assim foi feito. Ele trabalhou com 40 crianças pequenas, diagnosticadas com autismo, e ele pegou 20 crianças e aplicou todos os princípios da análise do comportamento, né, respeitando carga horária intensiva, plano de ensino individualizado, controle de dados, né, enfim. E 20 crianças não. 20 crianças ele literalmente serviu para ele como grupo controle, né? Ou seja, não receberam esse modelo de intervenção. No final da pesquisa, bingo! Nós tivemos aí um resultado, do ponto de vista estatístico, muito, né? Uma discrepância muito significativa com as crianças que receberam esse modelo de intervenção comparadas ao grupo controle, né? Garantindo que realmente, de fato, os princípios da análise do comportamento poderiam ser aplicados e seriam extremamente eficazes no tratamento de pessoas com TEA. Aí, galerinha, desde então, desde 1987 começou uma fomentação científica imensa, né? Claro, nos Estados Unidos, no Canadá, primeiramente lá em cima, né? A Europa ainda é um pouco tradicional com a análise do comportamento, mas, né, a partir de 2000, em 2000, mais ou menos 2012, 2014, com essa configuração brasileira que se adaptou, né, do conceito de transtorno do espectro autista, que é extremamente novo no Brasil, é que a aba foi difundida aqui para a América Latina e hoje a gente tem aí todo esse movimento, né, que a gente vê no dia a dia, porque de fato é, né, como mostrado anteriormente, dentre as abordagens, a abordagem mais eficaz no tratamento de pessoas que apresentam um transtorno do espectro autista. Mas, pessoal, aba não é bagunça, né? As pessoas acham que ter formação em psicologia, ter formação em pedagogia, vai lá, kit do autismo. Eu quero infartar. Quando eu vejo a palavra kit do autismo, quando fala, eu trabalho com aba porque eu fiz método TISH, eu falo, gente, para. Eu sou formado em aba porque eu fiz o curso do VibMap. Aí eu quero pular da ponte, tá? A aba, ela tem dimensões. O que que seriam dimensões? A aba, ela tem leis. Para hoje, você se intitular um analista do comportamento, você tem que seguir esses princípios. Primeiro, ela é aplicada, porque ela tem que ter um interesse social dentro de um ponto de vista ético quando você quer modificar comportamento. Você tem que considerar esses comportamentos dentro de contextos e principalmente no que se refere ao histórico de cada sujeito. Por isso que ela não é um método.
Cada criança recebe diferentes modelos de intervenção. Por isso que não existe caixa do autismo. A caixa do autismo pressupõe que você vai utilizar aquela caixa para todas as crianças. Eu posso ter 1 milhão de estímulos aqui no meu escritório, eu tenho o Pedro que vai gostar, mas eu tenho a Marina que não, eu tenho o Paulo que vai precisar de outros estímulos e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisa entender os outros princípios, né? Tudo parte de um princípio baseado no comportamento. Então, existe uma dimensão comportamental. O comportamento ele só pode ser modificado a partir daquilo que se observa. Por isso que a analista do comportamento não dá dica, né? Professor, eu tenho aí uma criança TEA, eu queria que você me desse umas dicas, porque ele está batendo, ele está mordendo. Cara, não tem como eu dar dicas, senão eu estou assassinando a dimensão da aba. Eu, como analista do comportamento, preciso observar esse comportamento. Para nós, dizer que uma criança está mordendo é muito amplo, né? A gente trabalha com análise topográfica, análise funcional, a gente faz análise de antecedente, análise de estímulo consequente. Eu me pergunto, mas mordendo significa quantas vezes? É sempre, é todo dia? Com quem? Que horas? Como é que é isso? Para eu ter material de trabalho, porque o meu material de trabalho, enquanto analista do comportamento, é o comportamento. Então, se eu não tratar esse assunto com seriedade e controle de variáveis, que é o próximo princípio, que é o analítico, que a gente vai demonstrar quais são as variáveis responsáveis pela ocorrência ou não de um comportamento, eu não estou exercendo a minha função. Do mesmo jeito que, uma vez que a aba ela é 100% embasada em evidências, ou seja, em ciências, ela precisa ter registro. Ela precisa ter a tomada de decisão pautada em dados. A aba trabalha com gráficos, né? Por exemplo, só pegando um pouquinho do gancho, dentro do nosso curso, nós temos um módulo que se chama construção de plano de ensino, né? Nós temos uma parceria hoje com software que se chama Weiaba, né? Então, os nossos alunos em sala de aula têm acesso a uma licença desse software, e a gente vai ver que hoje existe toda uma questão multimídia de você construir esse plano de ensino de forma individualizada, e o mais importante, tomar decisões e acompanhar esse desempenho de cada sujeito a partir de análise de gráficos. Hoje eu falo, por exemplo, uma criança ela discrimina animais da fazenda de animais da floresta. Tá. Mas baseado em que você está falando que ela discrimina? Ela discrimina todos os animais? Ela discrimina alguns animais? Quais animais que ela discrimina? Deixa eu dar uma olhada. Me mostra os gráficos. Eu quero ver. Eu quero ver se esse gráfico existe, por exemplo, uma ascensão. Se o sujeito que uma hora precisava de pouco auxílio do terapeuta, agora ele precisa de zero auxílio do terapeuta para discriminar animais da fazenda e da floresta, por exemplo, né? Se os gráficos não mostram para mim de uma forma segura uma evolução terapêutica, esse plano precisa ser repensado, né? E aí começam as modificações de variáveis que é a dimensão acima aí. Assim, pessoal, como a aba, ela precisa ser conceitualmente sistemática. Ou seja, eu preciso pensar como analista do comportamento. Como que eu me torno um analista do comportamento se eu não tenho disciplinas básicas como princípios básicos de análise do comportamento, princípios básicos de análise do comportamento aplicada? Eu falo, caramba, como assim? Muitas vezes o colega quer focar só na técnica, né? Até eu falo, mas você está fugindo da dimensão. É importante a filosofia, porque a teoria ela tem que estar em você. Porque se você não pensa teoricamente a respeito de um fenômeno, como que você vai modificá-lo? Não tem como você ter nem controle de variável, não tem como você colocar em prática os princípios e as dimensões comportamentais, da aplicabilidade, né? E aí cai embaixo, a gente é obcecado por eficácia, né? Quando a gente fala eficácia, não quer dizer que o sujeito vai se curar, não é isso. Eficácia significa que a minha criança, o meu adolescente, adulto, enfim, ele sai de um lugar e caminha para outro, né? Eu acho que isso quebra essas barreiras atitudinais. Quando você diz, olha, eu entendi como você aprende, então vamos lá, eu vou estruturar todo o meu ambiente para que você desenvolva o seu potencial. E aí a gente vai por meio, né,
das repetições, das cargas horárias intensas, de uma estrutura de ensino movida por operantes motivacionais e reforçadores, produzia esse efeito, né, clinicamente significativo de modificação de comportamento. Aí eu passo para o passo final, eu parto para o passo final, que é o princípio da generalidade, que é quando você de fato vai verificar se tudo aquilo que o sujeito aprendeu ali, dentro do seu consultório, ou dentro da sua casa, né, junto com os seus terapeutas aí, né, que a aba envolve uma equipe de terapeutas, se de fato isso é aplicado em todos os contextos. É igual esse copo. Eu sei que ele é um copo, né? Mas eu tenho que discriminar copo em todos os lugares que eu for. Não adianta eu saber que isso é um copo só aqui no meu escritório. Eu tenho que ir lá na cozinha, pegar um copo, eu tenho que ir no restaurante, pegar um copo, eu tenho que, né, se eu chegar no IPOG, por favor, eu quero tomar água, me dá um copo. Porque eu sei que copo é o objeto que se toma água. Então, em qualquer e todo lugar que eu for, existe uma generalização da ideia do copo dentro da minha cabeça, né? Então, isso é o princípio da generalização, né? Por isso que a gente fala, mas fulano se comporta tão bem comigo, por que que com as outras pessoas não? Vocês estão errados. Eu falo, não, você que é um péssimo terapeuta, né? Porque se você realmente é um analista do comportamento, você tem que preparar esse sujeito para a vida, senão você está reforçando a barreira atitudinal, né? Por isso que a aba dialoga o tempo todo. Então, nesse sentido, a aba, ela não é protocolos, tá, pessoal? Mas ela se beneficia de alguns protocolos, tá? Porque quando a gente está falando de prática de evidências, a gente precisa entender, assim, que por mais que tenhamos esse princípio da equidade, a gente tem que entender que para que o sujeito, por exemplo, se alfabetize, existe hoje, para a nossa profissão, um pensamento de que há uma cadeia de comportamentos que o sujeito precisa percorrer passo a passo, senão ele não se alfabetiza. Se o sujeito quer saber que isso é um copo, existe um passo a passo comportamental, ou seja, eu tenho que seguir pequenos pedacinhos insistentes com esse sujeito até atingir esse objetivo maior, que é, ao mostrar esse objeto, ele olha e diz copo, né? Então, o que que os pesquisadores hoje têm feito, inclusive esse que vos fala, né? Este que vos fala, é entender esses pequenos pedacinhos, é entender esses comportamentos. E o analista do comportamento, ele é treinado para entender esses comportamentos. Esses protocolos, eles só são parte de um processo de formação. Eles não finalizam o nosso trabalho. Eles tornam o nosso trabalho uníssono para todos os profissionais, eles nos auxiliam na construção desses comportamentos, mas eles não resumem o nosso trabalho. E é importante, senão a gente coloca o nosso serviço submisso ao protocolo, e ao contrário. Os protocolos são submissos à profissão do analista do comportamento. É por isso que é importante a gente ter domínio desses protocolos e não deixar que esses protocolos nos dominem. Por isso que não é, fiz um cursinho de ABIOS, sou analista do comportamento. Eu falo, não, você aprendeu a aplicar o ABIOS, mas você não é analista do comportamento. Eu fiz um cursinho de DeepMap, agora eu sou analista do comportamento, vou trabalhar com aba. Eu falo, eita, por onde eu começo a desconstruir essa ideia desse sujeito, né? Tanto que numa especialização em aba, você necessariamente aprende esses protocolos, mas eles não são o todo, né? A gente tem muitas questões envolvidas, né? Porque a gente precisa aprender, na verdade, as dimensões da aba que realmente são parte muito fundamental do nosso trabalho. Aqui eu trouxe para vocês, só a título de curiosidade, alguns protocolos, né? Que hoje, por exemplo, nós temos a ABIOS, nós temos o VibMap, né? Que é considerado hoje um protocolo padrão ouro dentro da análise do comportamento, né? Porque ele, como eu disse, vai construindo um passo a passo de comportamento muito importante que nos auxilia na construção de um conhecimento e, claro, na construção de um plano de ensino, né? Como eu disse, para que o sujeito se alfabetize, existe sim um passo a passo, e esses protocolos, eles nos ajudam muito. Eu lembro que quando eu me formei, que eu fui trabalhar na APAE, eu já trabalhava com análise do comportamento, uma série, mas eu tinha algumas inquietudes. Por exemplo, eu tinha que ensinar uma criança a fazer pareamento, né? Pareamento é quando você coloca, por exemplo, figuras.
com figuras, né? Você disponibiliza algumas figuras sobre a mesa e você vai entregando outras idênticas para o sujeito e ele precisa colocar igual com igual ou parecido com parecido, enfim. E, cara, eu falava, meu Deus, mas quais são os pré-requisitos que o sujeito precisa saber para ele parear? Porque às vezes eu colocava essas figurinhas e eu via que a criança estava assim, viajando, né? Eu falava, deve haver alguma coisa, né? E é aí que você começa a se dedicar, né? E nesse sentido, os protocolos são muito úteis, né? Porque você está falando de pré-requisitos, você está falando de passo a passo, você está falando de marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, o VibMap ele é formado por componentes que, conjuntamente, fornecem uma direção para a intervenção, além de um sistema de rastreamento de aquisição de habilidades da criança. Então, ele é um protocolo auxiliar. Ele envia, né, um passo a passo direcionado em relação a várias habilidades por meio de uma série de tarefas que precisam ser trabalhados. Então, nele são apresentados 170 marcos elaborados a partir do desenvolvimento de crianças típicas, ou seja, o que uma criança neurotipicamente, ou seja, naturalmente ela aprende. Então, a gente precisa ensinar essas habilidades para a nossa criança TEA, né? De modo que a gente vá criando a estratégia. Isso que é legal. Eu sei que ela tem que aprender pareamento, então vamos lá. De forma natural não vai. Então, quais são as estratégias que eu vou utilizar para que haja uma quebra nessa barreira de aprendizagem, né? Para que haja uma quebra nessa barreira. De que maneira que esse material pode ser adaptado para a realidade dessa criança? E aí começa um trabalho fantástico que vai engatinhando e caminhando dentro dos princípios comportamentais, né? Até chegar numa generalidade, ou seja, qualquer atividade de pareamento apresentada para a criança, a gente parte do pressuposto que a criança é capaz de realizar, né? E aí a gente vai para o passo seguinte do pareamento, por exemplo, que seria uma classificação, né? Mas não vem ao caso aqui agora. E aí tem o Lúria, né? Só para vocês entenderem um pouquinho esses materiais, né? Aqui eu trago para vocês, por exemplo, quando falamos em habilidades, a gente precisa entender teoria também, né? Hoje, para que uma criança ela se desenvolva, a gente vê dentro da formação em análise do comportamento a importância, principalmente nos módulos de comportamento verbal, que é um dos módulos mais importantes, acho que é o nosso quarto módulo, né? Que é um dos módulos mais importantes, que a gente fala dessa habilidade de atender tarefas, a importância da imitação, da percepção visual, da linguagem expressiva, que no caso da aba a gente vai chamar de comportamento falante, da linguagem expressiva, que dentro da aba a gente chama de comportamento ouvinte, das habilidades escolares, né, que para o analista do comportamento a gente chama de habilidades acadêmicas, né? E as habilidades adaptativas, que na análise do comportamento a gente chama de habilidades de autocuidado e o brincar simbólico. Então, imagina você trabalhar tudo isso utilizando esses princípios, né? Aplicando os princípios da análise do comportamento por meio de resultados de pesquisas experimentais, aí sim, né? Ou seja, realizando a aba, o quanto que de fato você pode contribuir para o desenvolvimento do sujeito. Que a gente parte do pressuposto que se isso aqui tiver resolvido até os 4 anos de idade, eu já tenho uma criança com pré-requisitos altamente importantes, por exemplo, para o seu processo de alfabetização, de socialização, e, consequentemente, uma maior probabilidade de um exercício na sociedade com muito mais autonomia. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês, né? Eu trago aqui um pouquinho de materiais, né? São exemplos do que nós, analistas do comportamento, utilizamos. O Luria, não sei se vocês conhecem o material, né? Mais ou menos assim, ele é muito completo, ele é um material muito, modéstia à parte, muito bonito, né? Mas muito mais que bonito, porque ele é realmente muito útil, ele para a gente conseguir os marcos daqueles repertórios todos ali apresentados, a gente precisa realmente de bastante recurso, né? E a gente fala que todo analista do comportamento tem que ser muito criativo, né? Porque a partir do pressuposto que cada criança precisa de um recurso, a gente tem que ter muita possibilidade de estímulos, né? Mas aqui são exemplos, ó, né? Esse aqui é um exemplo de linguagem receptiva ou de comportamento ouvinte, onde a criança precisa apontar.
Então, aqui, por exemplo, a gente chama de arranjo de dois dentro da aba, é onde a gente apresenta dois estímulos e a criança precisa apontar para a gente o que foi solicitado. Nesse caso aqui, a gente fala, por exemplo, me mostre a vaca. Aí a gente, será que a criança consegue discriminar a vaquinha quando apresentada uma vaca e um cachorro? Agora aqui, me mostre a boneca. Será que ela consegue discriminar a boneca quando se tem um carrinho e uma boneca? A gente chama isso de arranjo de dois dentro da aba. Arranjo de três é quando esses estímulos aumentam. Por exemplo, me mostre o café em meio a bolo e sanduíche. Será que ele consegue discriminar? Então, percebe que é um passo a passo que a gente vai seguindo, né, numa tentativa de construir, por exemplo, uma melhor capacidade de receber, processar os estímulos por vias auditivas. Aqui, olha só, arranjo de 6 estímulos, de 4 estímulos, a mesma coisa. Me mostre. Aqui eu posso até complexificar um pouquinho. Me mostre o que utilizamos para escorregar. Me mostre o que utilizamos nas mãos, né? Por exemplo, será que a criança tem essa ideia de entender que o que coloca nas mãozinhas em meio a esses estímulos apresentados aqui é a luva? Então, a aba, ela vai construindo esses comportamentos, né? Paulatinamente, ou seja, passo a passo, seguindo de forma individualizada, a capacidade de aprendizagem de cada criança, né? Aqui, princípios associados, né, às habilidades acadêmicas propriamente dita, identificação de números, né, que todo mundo pensa, ah, pedagogo pode fazer análise do comportamento. Eu falo, caramba, os pedagogos, eles arrasam na aba, né, porque a gente trabalha muito com ensino e aprendizagem em contexto escolar, né, a escola, se a gente for pensar o conceito de pedagogia, não tem nada a ver com habilidades acadêmicas, né, são coisas distintas. Habilidades acadêmicas é parte do processo pedagógico, né? Parte. E muita gente ainda acha que a pedagogia tem a ver com números, letras, escrita, leitura. A gente sabe que vai além disso, né? Bom, aqui, pessoal, né, seriam algumas considerações, mas a aba trabalha sempre, né, com registro. Então, a gente trabalha muito com avaliação de comportamentos. O tempo inteiro a gente está fazendo registro, a gente trabalha com gráficos de desempenho individualizado, né? A gente trabalha com programas de ensino individualizado, que eu acho que é algo que o Divino reforçou aí com a gente, a importância sim de se pensar. Embora exista esse material, mas cada criança ela se encontra dentro de um estágio do desenvolvimento. Tá? Isso não significa que cada criança tem seu tempo. Não fale essa frase para o analista do comportamento, que ele vai te bater, tá? Não é bem assim. A gente parte do pressuposto que cada criança tem as suas contingências, né? Mas o seu tempo não. A gente precisa, muitas vezes, falar, filho, vem que eu sei que você tem potencialidade, deixa só eu te ajudar, deixa eu só facilitar as coisas que eu tenho certeza que vai aparecer aqui o seu processo, né? Aqui, olha, são exemplos de programas práticos, de atividades que a gente tem acesso, por exemplo, quando a gente faz uma formação em aba, onde tem atividades que a gente tem acesso dentro desse passo a passo, né? Como que eu posso ensinar, por exemplo, habilidades de percepção visual? Né? Aqui a data de início e domínio. Quando que eu comecei a trabalhar, por exemplo, a capacidade da criança de completar corretamente um quebra-cabeça com 2 peças, e quando que a criança realmente consegue montar todos os quebra-cabeças da vida contendo 2 peças. Aí eu vou partir para 4, eu vou partir para 6, né? E assim consequentemente. Então, a gente trabalha dentro de um plano individualizado, mesmo, e, claro, bastante estruturado, né? E o gráfico de desempenho, onde a gente tem um registro, tá? Não existe análise do comportamento sem registro. É algo extremamente importante para nós, porque as nossas decisões, elas precisam ser tomadas a partir de gráficos, de evidências, tá? Então, a gente trabalha dentro desse sentido. E o plano de ensino individualizado, a mesma coisa. Só para vocês entenderem aqui, olha que barato. Isso aqui é um exemplo de um protocolo, onde a gente vai colocar, né, por exemplo, é feita uma avaliação de todo o desenvolvimento do sujeito, e aqui a gente, a partir, né, a gente vai chamar na análise do comportamento de linha de base.
Então, a gente sabe quais são ali o domínio, né? Quais são as áreas de domínio da criança ou do adolescente, adulto, enfim. E a gente sabe que dali em diante é como se fosse tudo que a gente tivesse que trabalhar com esse sujeito. Então, a gente constrói esse plano de ensino individualizado e aí a gente reproduz ali os princípios da análise do comportamento de forma aplicada, numa tentativa de promover modificações de comportamento, ou seja, melhorias nessa capacidade de aprender e exercer essa aprendizagem na sociedade. Ok? Aqui, pessoal, eu trouxe um casinho só para ilustrar, para vocês entenderem como que o nosso trabalho realmente ele é muito fantástico, né? A Marina é um casinho real meu, ela tem 8 anos, né? Ela iniciou a intervenção precoce em aba com 3 anos. Ela é nível 2 de suporte. Para quem não sabe, a aba tem nível um, 2 e 3, né? 2 é considerado um nível de suporte substancial ali. E ela é uma criança verbal, mas ela tem dificuldades expressivas, né, nos marcos previstos para o desenvolvimento, principalmente no que se refere, né, à percepção visual, à linguagem receptiva ou compreensão verbal, e a parte também do brincar social dela, que é bem comprometido e demandou uma adaptação curricular. Mas é uma criança tranquila, ela tem um bom repertório, né, eh, de comunicação do jeito dela, mas ela não pronuncia muito bem as palavrinhas. E aí, de novo, a questão da socialização que é prevista na literatura do TEA. Então, ela é muito rígida para mudar de ideia, né? Ela tem hiperfocos e quando a gente propõe coisinhas diferentes, ela fica bastante brava, né? E ela tem uma tendência mais repetitiva, estereotipada, enfim. E o que funciona, né? O que que faz com que a Marina se comporte de novo dentro de uma sessão é impressões de desenhos. Ela ama desenhos, ela vai colecionando, ela escolhe, e aí a gente vai trabalhando com ela, enfim, as coisas acontecem. Aqui, né, quando ela chegou para a intervenção, numa primeira avaliação, foi feito o levantamento. Tudo que está pintado em vermelhinho se refere ao que a Marina domina. AT, atender tarefas, IM, imitação, PV, percepção visual. Aqui, linguagem receptiva, linguagem expressiva, habilidades acadêmicas, brincar social e habilidades adaptativas. Se a gente perceber, ela tem 3 anos e esse gráfico, ele é previsto que uma criança de 4 anos, neurotipicamente, já tem ele todo preenchido. Então, a gente percebe que, de fato, a Marina tem um importante atraso no desenvolvimento, principalmente no que se refere à capacidade de imitar, de receber estímulos e brincar de forma adequada com os brinquedos. Então, foi proposta a intervenção, né, baseada em aba, e olha que fantástico, numa segunda avaliação, após aí 6 meses de intervenção, né, uma criança que teve todo, toda a oportunidade de ensino e aprendizagem dentro dos princípios da análise do comportamento, e a gente percebe uma discrepância muito fantástica em vermelhinho, como ela estava na primeira avaliação, e em amarelinho, como que ela se encontra, né? Então dá para perceber que ela tinha um potencial muito grande de aprendizagem. A partir do momento que você adapta essa realidade de aprendizagem dela, você acaba obtendo os marcos importantes, né, e necessários para o desenvolvimento, né? Isso a gente entende como uma quebra, né, de barreiras. Então, para a gente, né, ir finalizando, eu quero, né, como é um bate-papo aqui, eu estou falando mais que papagaio, é importante a gente estudar e não entender. Quando eu falo entender, a gente não pode aceitar, né, que as barreiras, ela sim, ela tem uma questão histórica, mas a gente precisa continuar reproduzindo. Então, a partir do momento que a gente reproduz isso, mesmo que de uma forma indireta, a gente é conivente, né, ao repetir uma mesma atitude que queremos combater. Então, quais políticas e práticas dentro da escola que realmente se mostrariam mais eficazes e assertivas e efetivas para instalar uma nova visão de indivíduo? A gente sabe que hoje a inclusão, ela é um desafio, né, por uma série de questões pessoais, mesmo éticas, sociais, políticas, mas nós, enquanto profissionais, o que nós podemos fazer para minimizar o máximo possível, principalmente essas barreiras associadas ao acesso à aprendizagem?
né? Porque muitas vezes a gente acha que a criança não aprende, mas não é que ela não aprende dentro do modelo que é imposto. Mas e se eu modificar esse modelo? Será que ela aprende? Então, cabe às escolas oferecer, sim, esse suporte administrativo, técnico, mas eu sou amante da ciência, né? Eu trago até um exemplo da letra cursiva, né? Pedagogas de plantão, né? Vocês sabem qual é a função da letra cursiva? Não tem nenhuma evidência na literatura que fale da letra cursiva, e aí você tem que entregar o aluno de terceiro ano supostamente com letra cursiva. Qual é o objetivo? Ganhar velocidade na escrita. Oi? Né? O TEA, por exemplo, ele odeia letra cursiva. Aliás, ele odeia escrever, tarefa, né? Aí sim, tem literatura que fala qual é a importância da tarefa na vida do TEA. Será que realmente tarefa vai melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem? Fazer tarefa é um exemplo de reprodução de barreira, né? É algo que faz sem saber por que eu sei que tem que fazer. E deixa a mamãe feliz. Mas feliz por quê? Né? Então, é algo que a aba faz a gente pensar, porque ela é individualizante, no sentido de em que medidas esse garoto está se beneficiando dessa tarefa, ou a gente está expondo esse sujeito a um estímulo aversivo e está comprometendo ainda mais a relação dele com o seu próprio processo de aprendizagem. Então, o ambiente escolar hoje, ainda mais nós, né, analistas do comportamento, e eu espero que todos aí sejam picadinhos por essa ciência que é realmente muito apaixonante, a gente precisa se abrir, trazer propostas curriculares diversificadas, ao invés de concepções rígidas, homogeneizadas, que possam garantir, de fato, uma modificação eh, física, ambiental, né? E principalmente adequada para cada realidade. E isso a análise do comportamento faz muito bem feito, né? E eu, como eu disse, acredito muito nas práticas baseadas em evidências. Eu acredito que só assim a gente vai, de fato, trazer um processo de aprendizagem cada vez mais eficaz. Que, como eu disse para vocês no início do nosso bate-papo, uma das maiores queixas relacionadas aos profissionais que atuam junto à pessoa com deficiência é o despreparo, né? Enfim, isso é um dado muito importante. Isso não pode continuar sendo reproduzido. Então, a importância de uma formação, de uma capacitação profissional, e entender que isso também precisa ser feito dentro de uma instituição de qualidade, onde a gente tenha modelos, né? Que a gente possa seguir bons profissionais, boas histórias, bons procedimentos de intervenção, para que a gente possa reproduzir isso dentro da nossa realidade. E claro que eu vou aproveitar para convidar vocês para se especializar em aba, essa ciência que cresce, né? Mas a gente sabe que hoje ela cresce, sim, embora no Brasil ela tenha crescido de uma forma estranha, né? Mas, como eu disse no início, a gente já tem hoje a BPMC, que é a nossa associação, se posicionando em relação a isso, aonde agora as instituições de ensino elas serão cobradas, né? A gente, hoje, para exercer a função de analista do comportamento, a gente realmente vai ter que comprovar todo o nosso processo, todo o nosso histórico de formação, né? Então, as especializações ao vivo, que você tem direto acesso ao professor, elas vão ganhar o seu destaque, né? Elas vão ter os seus méritos, porque subentende-se que você realmente teve acesso às informações técnicas dentro dos princípios da análise do comportamento, uma vez que a gente precisa seguir aquelas diretrizes e aquelas dimensões que foram apresentadas para vocês aí, ok? E agora eu vou me abrir aqui para conversa. Aqui está o meu Instagram, né? @professor Fernando Silveira. Se vocês quiserem me adicionar, lá eu trago um pouquinho do meu dia a dia. é, Enfim, né? Tem dicas de materiais, recursos, que a gente sabe que recursos hoje em dia são muito importantes, né? Para acesso à aprendizagem. E agora eu vou abrir para conversar um pouquinho com vocês. Sensacional. O homem é o guru. Simplesmente conhecimento ímpar. Professor, eu acho que eu vou tomar essa liberdade de eu já ser um dos primeiros aí. Bem no finalzinho você mencionou sobre
o meio escolar, né, dentro da aba. E aí a gente viu, há um certo tempo atrás, foi aprovado leis aí que tornou o psicólogo como totalmente necessário em todas as instituições de ensino terem um profissional incluso. Mas a gente não deixa de fora, obviamente, um dos profissionais que vem cada vez mais tomando esse mercado, que são os pedagogos e outras áreas afins. Né? Você que está dentro desse meio, né, como está essa procura por esse profissional hoje em relação ao principalmente ao meio escolar, ao meio acadêmico, e fujo ainda um pouco mais. Como é que está a procura de pais, né? Porque a aba ele vem se falando, né? A TEA vem se falando cada vez mais, os pais desinformados, como é que estão a procura por profissionais com esse tipo de qualificação, que tem o conhecimento ímpar, por exemplo. Eu estava atendendo uma fisioterapeuta, ela falou, nossa, Divino, eu não tenho conhecimento. Aí você até me falou, Fedivina, ela vai conseguir fazer, né, o tratamento dentro da área dela, né? Então, como está a procura por esse profissional em relação ao mercado, você que está aí, né, dentro há bastante tempo? Sensacional. Por exemplo, essa semana teve uma fono que virou para a mãe e disse: a fono é a fonoaudióloga. A gente fica tão íntimo na fono. E ela disse assim, que a criança ela não tinha condições ainda de fazer um trabalho, por exemplo, dentro da fonoaudiologia, porque ela tinha questões de comportamentos que precisavam ser trabalhadas, né? Hoje, a gente sabe que a aba, por exemplo, poderia contribuir muito para o exercício dessa profissional dentro do seu consultório, aonde você tem total manejo de comportamento, porque a aba lida muito com manejo de comportamento. Então, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a pedagogia, na orientação familiar, porque, pessoal, tudo é comportamento. As pessoas têm uma falsa impressão de que comportamento é só a pessoa ser boa ou má. Não, comportamento é tudo. Eu estar aqui na sala, eu tenho que ter comportamento de aula remota. Eu tenho que ter comportamento de sala. Eu tenho que ter, por exemplo, eu desligo o meu computador, vou almoçar, vou jantar, eu tenho que ter repertório de jantar. Então, é extremamente importante todos os profissionais entenderem que a análise do comportamento não é só para psicólogos. Os princípios da análise do comportamento podem ser utilizados e aplicados em todos os contextos onde existam comportamentos. E nós somos comportamento o tempo todo. Então, como que nós não vamos utilizar os princípios da análise do comportamento, né? Para você brincar, para você ouvir, para você olhar, para você falar, para você ler, para você escrever, no contexto da fisioterapia, para você até seguir instrução da terapeuta, quando você fala para a criança, joga a bola, né? Se você entender, por exemplo, sobre princípios de comportamento verbal, você vai conseguir entender que existem pré-requisitos comportamentais que antecedem jogar uma bola. Então, isso é muito fantástico, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o meu grupo de estudos Divino hoje, que eu tenho, né, onde eu faço parte, nós temos uma equipe interdisciplinar ali presente, discutindo o tempo todo os comportamentos dentro de cada uma das suas áreas de atuação, né? E isso é maravilhoso. Olha lá, o Gleison está falando, a vida é uma constância, adequação, né? Uma constância do comportamento. E é perfeito, e é verdade. É igual sala de aula. Gente, hoje em dia, como que você vai modificar o comportamento de uma criança sem passear pela tríade de criança, família, escola? Não Perfeito, modifica. perfeito. Ah, aquilo caiu, né? Assassina. A criança tá fazendo tudo em casa e na escola não. Cara, péssimo terapeuta você é. Se você não faz alinhamento com a escola, a que você está ensinando para a criança se comporte de um jeito em casa e se comporte na escola de outro, que tá tudo certo, né? E não, a gente quer de fato que o sujeito tenha autonomia na vida, né? Então, todas as áreas do conhecimento são bem-vindas. E isso é muito legal numa sala de aba, porque a gente constrói uma teia interdisciplinar. Eu amo quando eu entro na sala e tem fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, pedagoga, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e médicos, né? Porque muitos médicos buscando análise do comportamento. Pediatra, psiquiatra, né? É um barato, assim. Cara, eu fico babando, porque na hora que a gente joga o caso clínico, você sai de um conhecimento tão maior do que você chegou que eu falo, não é possível. A gente aprende o tempo todo. Maravilhoso. Tem A duas perguntas aí, professor. Ah, você leu, Deixa perfeito. eu ver, a Gisele perguntou, sendo assim, o estudo de base da psicologia não seria relevante? Gisele, super. É que a gente sabe que, não sei sua formação, Gi, mas pelo jeito é psicologia, né? A gente sabe que a faculdade de psicologia não enfatiza a análise do comportamento, né?
Ela enfatiza todas as vertentes. Depois que a gente opta por uma e a gente se dedica um pouco melhor, né, nos estágios clínicos. Mas uma especialização em análise do comportamento voltada para o TEA, tá? Nós temos especialidades da análise do comportamento que são de uso restrito a psicólogos, provavelmente que envolvam psicopatologias, enfim. Mas quando a gente fala em TEA, o psicólogo, a gente não tem essa formação na graduação, isso acaba sendo uma... E eu só fui aprender sobre TEA de verdade na minha formação lato sensu, né, de especialidade. Então, super relevante, tá? Para o psicólogo também. E se você tem a base psicológica, ajuda muito, porque quando você entra numa especialização com psicologia, de base, de graduação, você fica menos, vamos dizer, instável de conhecimento quando comparado com outras pessoas que estão chegando agora, né? Então, nesse ponto é muito bacana. O pedagogo especializado em aba pode atuar em clínica ou só na escola? Disse super na clínica. Super, super. Inclusive, hoje eu fiz um post que eu estou buscando analista do comportamento com base pedagógica para assumir, por exemplo, a parte de coordenadoria em aba com todas as crianças em contexto escolar, né? E isso é muito fantástico. A aba tem diversas possibilidades de atuação e de intervenção, né? Então pode sim, o Kelly, tá? Quem que perguntou foi a... Peraí, que foi? Deixa eu ver que eu perdi aqui. Foi a Foi, Gisele. Sim. foi de zero. Penso que, na verdade, qualquer abordagem psicológica seja necessária. Ah, Gisele, quando você fala isso, cara, deixa eu até reagir aqui. Ó, para você, coraçãozinho, eu acho. Tudo. Eu parto desse pressuposto. A Kellen, sou estudante de psicologia e tenho muito interesse na aba. Perfeito, Kellen. Aqui, Stephanie Mascarenhas, professora de educação física. Stephanie, a professora de psicomotricidade e de práticas sensoriais é com formação básica, de base, né? Básica de base em educação física, tá? Final de semana passado, teve uma turma de Maceió que tinha uma profissional da educação física que faz um trabalho de desenvolvimento neuropsicomotor, né, de desenvolvimento global com crianças neurodivergentes. Ela montou um centro que eu queria essa mulher trabalhando comigo. Maravilhoso, maravilhoso. Gabriela, acho que tá querendo fazer uma pergunta, Gabriela, professor. pois não, Gabriela. É, boa noite, primeiramente. Eu sou estudante de pedagogia e na primeira vez que eu fiz estágio foi como auxiliar de uma criança de 3 anos autista. Me encantei por isso e desde então eu tô buscando, pesquisando e tudo. E eu queria saber de você, assim, professor, além da aba, ou quais instituições eu poderia estar buscando para eu me profissionalizar nisso? Porque realmente é Você fala uma coisa de que me chama atenção. aba que, peraí, quando você fala, deixa eu ver se eu entendi. Você fala quais os assuntos dentro da aba? Não exatamente. Também, mas eu tô querendo dizer, além da aba, quais outros cursos ou quais instituições? Porque nas que eu procurei, tudo muito caro os cursos, e eu não tenho condição de bancar agora, tanto assim, sabe? Sim, é importante você pensar, Gabi, na qualidade do curso, porque é um investimento. Vocês têm que pensar que a análise do comportamento hoje dá um trabalho pra caramba, a gente está trabalhando muito, mas eu não gosto muito de dizer isso, mas a gente tem um retorno muito bom, sabe, Gabi? Porque a gente trabalha bastante. Criar um plano de ensino individualizado, a aba hoje significa que você tem que ter supervisão, significa que você vai atuar como coordenação de equipe. Ninguém faz visita escolar, visita domiciliar, passa uma tarde inteira na casa da criança sem receber por isso. A gente seria hipócrita se a gente falar que, ai, né? Não, a gente é reforçado sim por uma questão financeira, ainda mais que os planos de saúde hoje reembolsam todo esse serviço para nós na íntegra, né? É uma legislação aí no Brasil, e desde então a gente tem clínicas cheias. Talvez por isso que muitas pessoas, infelizmente, têm se encantado pela aba muito mais por um interesse do que por uma inclinação, tá? Mas, Gabi, para você que está começando, eu vou te dar uma dica muito importante.
busque por uma especialização de qualidade e parta por uma especialização. Não faça cursinhos, porque senão você não vai conseguir amarrar. Eu sempre falo para os meus alunos, faça primeiro a especialização em aba, depois você vai fazendo cursinhos de complementação. Sabe assim, por exemplo, você fez análise do comportamento aplicada e agora você quer se especializar só em PECs. Ah, agora eu quero especializar só em intervenção precoce. Ah, agora eu quero especializar só em práticas naturalísticas, lá trabalhar, né? Ah, agora eu quero especializar só em DTT, só em práticas integrativas. Aí você vai partir para cursinhos, mas você tem como linha de base uma formação. E, pessoal, muito cuidado com a instituição que você escolhe hoje, porque a BPMC vai lançar aí a certificação que não vai ser obrigatório você ter para trabalhar, porque no Brasil a gente não tem uma associação que rege, ou não é um conselho que rege o trabalho do analista. Mas a certificação vai, por exemplo, os convênios vão conveniar somente pessoas com certificação, os pais vão buscar pessoas certificadas. Então, isso é muito importante, Gabi, você que está começando, já começar certo, sabe? Porque senão você vai acabar pegando esse dinheiro que você já declara aí como sendo difícil e fazer um investimento muito, talvez, ruim, sabe? Então, compensa você pensar numa especialização, tá? E de qualidade. Que tenha aceitação Ok, muito europeia, obrigada. tá? Muito Então, obrigada. É porque realmente eu tava com essa dúvida, porque nenhuma outra professora que eu conheço é especializada nisso. Aí eu fico assim, gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? a Carla pode explicar para a gente. A Carla é pedagoga, o tema da pesquisa dela é barreira atitudinal. E a gente vê que realmente, quando a gente tem esse preparo, a gente reproduz. Pessoal, vocês têm noção que a gente pode reforçar comportamentos de não inclusão quando a gente reproduz muitas vezes algo por falta de conhecimento? A gente pensa que está fazendo a diferença, quando na verdade não, né? A gente poderia fazer muito mais se a gente tivesse, talvez, atitudes baseadas em evidências, tá? Eu quero fazer pós-graduação em psicopedagogia, eu poderia utilizar a aba em sala de aula, Pizarlene, o tempo inteiro, tá? A aba, ela é uma ciência pautada no comportamento humano. Onde tem ser humano, você pode utilizá-la, né? Inclusive, recomendo, tá? E eu vou ser bem sincero com você, eu faria a aba primeiro, sabe? Porque a aba, ela te dá um manejo tão bacana para você lidar com questões de aprendizagem, né? E principalmente com questões vinculadas à habilidade acadêmica também. Muitas pessoas hoje têm aberto mão da psicopedagogia para se fortalecer um pouquinho mais na profissão de análise do comportamento, até pela questão do retorno mais rápido, tem umas questões nesse sentido. Então, dá uma pesquisada para você, né? De repente, se não vale a pena você fazer agora uma intervenção, ah, talvez um pouco, não sei, né? Talvez é porque eu seja da área, enfim, mas é que eu conheço um pouco das duas vertentes e eu vejo que a aba realmente, quando até você como pedagoga e analista do comportamento, você vai poder fazer muito mais diferença no processo de aprendizagem do que enquanto psicopedagoga. É isso que eu quero dizer. Não desmerecendo a psicopedagogia, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso. É que a psicopedagogia não necessariamente ela é baseada em evidências. Ela pode ser baseada, por exemplo, muitas vezes por modelos filosóficos, né? Então a gente sabe que hoje existe uma demanda muito grande por práticas baseadas em evidências. Acho que é isso que eu quero dizer, tá? Sensacional. Professor, eu acho que é Uma isso. pergunta da Juliana, que é muito importante, que ela Ah, perguntou se manda. familiares de crianças com TEA podem fazer pós. Juliana, vamos fazer coraçãozinho para você também. Juliana, cara, essa pergunta sua é muito foda, desculpa a expressão, porque assim, super pode, sabe? Super pode e deve. Cara, eu tenho hoje em sala de aula pelo menos 4 mães, pais de crianças com TEA, buscando a especialização nesse sentido. Aliás, as mães e os pais são responsáveis pela manifestação e modificação de todo o município em decorrência dessa formação. Elas movimentam fontes, planos de ensino, planos de saúde, elas movimentam escola,
Agora que eu entendo o que que é um princípio da análise do comportamento de verdade, eu começo a fazer caça-caça às profissionais que atuam no município de forma inadequada, porque são pessoas que têm a vivência, né? Então, e além disso, claro, muito além disso, você tem a oportunidade de ser uma grande facilitadora no processo de ensino-aprendizagem do seu filho. Então, vai ser super bem-vinda, tá? Super bem-vinda aí, ok? Pessoal, então já aproveitar, eu queria fazer uma pergunta, mas eu falei, tá estendendo, mas eu vi que você está bem disposto. Você falou bastante sobre o entendimento do sistema precoce, né? Mas eu sei que dentro da nossa especialização você tem uma parte onde você pega essa parte do adulto, né? Fala para a gente um pouco mais como é que é esse processo Porque da no parte. Canadá, inclusive, tem um movimento muito importante chamado de As Crianças Crescem, né? Parece uma bobagem, mas isso tem todo um contexto associado ao TEA. Porque hoje a maioria das pesquisas, elas são voltadas para a criança, né? Talvez porque é mais gostoso, os profissionais se identificam mais, porém isso tem se modificado em função das crianças também crescem. Quer dizer, a gente tem que pensar, pessoal, que o TEA no Brasil é novo. Começou em 2014. Vamos pensar, 2024, as pessoas estão com 10 anos, é isso? 10 anos, né? Então, agora que já tem um alerta para a adolescência, né? Então, assim, é importante pesquisadores que se dediquem para essa área, né? E a gente já está modificando isso. O IPOG, de novo, foi um grande pioneiro nesse sentido, né? Porque quando eu fui montar a especialização, o Divino sabe disso, uma das primeiras coisas que eu não abri mão foi do módulo de adolescente e adulto. Porque eu sei, eu trabalhei em APAE, gente, eu via nas oficinas de profissionalizantes, eu acompanhei todo o histórico da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu fui daqueles que vestia a camisa no município, batia na porta das fábricas, aquela anarquia. Então, assim, eu sou naturalmente um defensor desses direitos, né? E hoje a gente sabe que é um direito. Uma empresa hoje que tem 100, 200, 1000 pessoas, ela tem que se dedicar uma porcentagem à pessoa com deficiência. Então, assim, como não falar de adulto e idoso? Quando se fala de mercado de trabalho, independência de vida diária, eh, uma contenção de crise no adulto, adolescente, é totalmente diferente de contenção de crise na intervenção precoce. O manejo de comportamento é totalmente diferente. A gente está falando de um corpo diferente, de demandas diferentes, né? Então, o nosso curso ele tem essa preocupação, né, de oferecer para o profissional uma capacidade também de lidar com esse contexto. E o módulo de adolescente e adulto é fantástico, né? Geralmente sou eu ou que ministro, né? Justamente por ser outro, eu falo que eu gosto de duas coisas. Eu gosto de lidar com bebezinhos e eu gosto de lidar muito com a questão do adulto, né? Justamente por aqui na minha cidade eu tenho 3 unidades da Lúria, né? Sendo uma só de intervenção precoce e uma terceira unidade só voltada para esse contexto do adulto, onde a gente trabalha habilidades sociais, treinamento de vida diária, habilidade instrumental. Então, é uma oportunidade que eu tenho de trocar muita figurinha com os alunos também em relação às possibilidades do adulto na sociedade. Ainda mais no Brasil, né? Que a gente sabe que a vida morre no vestibular. Não é assim? As escolas preparam para o vestibular. E aí? E quem não vai fazer vestibular? Como que fica isso, né? É uma discussão que se eu entrar aqui, aí eu vou ficando muito bravo, enfim. Então, precisamos de um projeto individualizado de vida, né? De vida mesmo. Enfim, então, capacitação nesse sentido é fundamental. Sensacional. Professor, eu acho que é isso. Agradeço novamente, né? Eu que não sou da área, deu vontade de entrar na especialização para ter um pouco mais desse conhecimento que você transmite aí com tanta leveza e que traz para a gente aí tanta satisfação de ficar aqui 1 hora e meia grudado na tela sem nem tirar a atenção, né? Pessoal, é basicamente essa ideia, né? O professor ele traz um pouco do que a gente aborda dentro da especialização, mas assim como o Fernando, ele é um dos professores que compõem o corpo docente dessa especialização. Obviamente, ele é o cabeça de tudo isso, né? Ele que traz toda a ideia e todo o conhecimento e forma o time dele. Mas a ideia dessa nossa especialização é exatamente conseguir formar profissionais que atendam a demanda de mercado, né, professor? A gente está aí estruturando essa especialização. Fizemos a primeira turma, abriu lotada, né? A turma não conseguiu colocar mais nenhum aluno e exatamente montamos aí
a segunda turma. Já respondendo, acho que a pergunta da Kellen lá, ela perguntou se traz, fornece conhecimento para entrar no mercado de trabalho, mesmo a prática. Professor, eu deixo para você e essa a gente encerra aqui. Eu já vou despedindo, só agradecendo a sua disponibilidade, agradecendo a sua atenção e muito agradecendo a sua simpatia, né, por estar disponível tão tarde assim, provavelmente cansado depois de um dia de atendimento aí, mas sempre com esse sorrisão no rosto aí. Imagina, Kelly, super. Explicação. A gente é muito, muito. Olha, cara, eu sou suspeito para falar. Acho que quem já fez IPOG sabe. O IPOG realmente é uma instituição que foca muito, muito nessa qualidade, né, de ensino e se preocupa muito com essa generalização, né? Eu, como analista do comportamento, seria extremamente antiético se não disponibilizasse os meus alunos para atuar, né, na prática. Então, mesmo sem prática, Kellen, uma coisa que vocês vão perceber que o IPOG tem, que eu amo de paixão, a gente é muito parceiro dos alunos, a gente faz amizades assim eternas, sabe? Então a gente tá o tempo inteiro em contato, os professores, né? Então isso garante também uma rede de contatos muito bacana, porque depois de formados, são os professores que vocês recorrem para dar supervisão, umas coisas assim, né? Então a gente prepara, a gente tem desde disciplinas de princípios básicos de análise do comportamento, onde você vai ver o que é comportamento, até disciplinas que falem sobre práticas interventivas, né? Onde a gente vai reunir toda aí, tá? A parte que vocês viram ao longo da formação. A Estela está falando que é a primeira da fila, né? E a Rubi, qual pós dará essa certificação para terapeuta ABA? Após o que você fala, vai ser o CABA, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, tá? Que é a BPMC. Eu vou deixar isso aqui para vocês. A BPMC, tá? E aí, quem tem interesse, entra no site da BPMC, que existe lá um edital, ou seja, depois que você tem que comprovar que você é especialista em análise do comportamento, você tem que comprovar que você vai ter que fazer uma provinha. Então, por isso a importância de uma pós com qualidade, para, né, você ser aprovado nessa provinha. Tudo isso é importante. E por aí vai, tá? Show. E eu queria agradecer, né, vocês pelo carinho, mais uma vez aí, a Ju, Divino, Sensacional. agradecer aí, né, o pessoal do apoio, a Jordane, e eu espero vê-los. Amanhã, quem estiver em Goiânia, eu estarei aí, se quiser me dar um abraço, pode falar, oi, Fê, eu estava na sua sala ontem. Se tiver alguma dúvida, eu amo conversar sobre isso, quem me conhece sabe, e amanhã, quem puder dar um pulinho lá no IPOG para a gente conversar, se ficou alguma dúvida, talvez no presencial a gente possa se conhecer enfim, conversar um pouquinho melhor sobre essa dúvida, tá? A Kelly, né, já é aluna, então sabe que a gente não está falando bobagem aqui, tá? Enfim, e é isso. É Uma isso. ótima noite para vocês e mais uma vez obrigado aí. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Pessoal, eu entro em contato com o pessoal amanhã para quem tiver interesse em saber sobre o desconto. Rubi, sim, pedagogos podem fazer. Professor, muito obrigado pela atenção, obrigado pela disponibilidade. Ju, Jordane, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Ótima noite para vocês. Obrigado, professor. Boa viagem para você amanhã. Eu queria tirar uma foto, posso? Por Posso tirar uma favor, foto? por Tá, favor. Vou até deixa eu fingir que tirar estou uma bonitão. foto. Vamos lá, não sei se todo mundo pode ligar a câmera, se quiser aparecer, eu vou postar no meu Insta. Professor, inclusive, já postei muita coisa da palestra lá, o pessoal Ah, poder ir acompanhando, tá? Tá tudo registrado. então ótimo, perfeito. Tirei aqui, aí se puder compartilhar, me marca lá, Ju, que eu compartilho também, tá bom? Combinado, já está marcado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Jordana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.